O que é necessário para decidir em uma situação em que a demanda é superior à capacidade da oferta? Vamos lá. Chegou a hora de tomar uma decisão. Eu tenho lá uma capacidade instalada para tantas mil horas máquinas ano, mês ou coisa parecida assim, ou tantos mil produtos produzidos e de repente o pessoal do marketing ou o pessoal de vendas, né, ou o pessoal da área de mercado fala assim, olha, está tendo uma demanda bem superior àquilo que a gente está vendendo hoje, então vamos ter a possibilidade de aumentar aí 20%, 30% ou 10%, coisa parecida assim para o próximo ano, né? Agora, né, nós estamos já no começo de novembro, eu particularmente vou começar a trabalhar até o final do mês a estruturação do orçamento para o ano que vem. Assim que fechar novembro, eu já faço o orçamento para 2025. Então, essa é uma questão assim bastante importante para estar bem programado e acompanhando ali a tendência do mercado. Entender se é uma situação passageira ou se é algo que vai efetivamente ficar aí, né? Essa é uma questão importante. Eu até trouxe no próximo bloco aqui, Renato, eu acho que vou responder já com o conteúdo do bloco 4, que Bacana. fica aí direto sobre Fechado? essas questões aí. Pode ser assim? Pode, claro. Aumentar ou manter o nível de produção. Então, é uma decisão que precisa ser tomada. Várias questões estarão envolvidas nessa situação quanto à decisão de aumentar ou não a capacidade instalada. Então, preciso verificar se realmente é possível ou não eu fazer esse aumento na minha capacidade instalada, se né, que o mercado vai continuar demandando esse volume, analisar se esse aumento de demanda é ou não de caráter passageiro. Se for caráter passageiro, esquece essa situação. Sacrifica um pouco, né, e, enfim, tenta atender o que for possível, mas se é passageiro, daqui a pouco volta no mesmo nível ali. Então, essa é uma questão importante, respondendo até a pergunta do bloco 3 aí. Quanto de recurso demandará para elevar essa capacidade? Eu tenho esse recurso? Não tenho. Vou financiar? Quanto vai custar esse financiamento? Se for uma empresa bem estruturada, né, se for algo muito importante nesse aspecto, plano de negócio. Ou então, alguma coisa que eu vou estar colocando aqui para vocês aqui. Então, se há recurso disponível no local ali, por exemplo, mão de obra, imóvel para aquisição ou para alugar, né, precisa ver isso, né, se a menos que descentralize totalmente a produção, por exemplo, ou eventualmente loque um imóvel maior e faça a mudança, né? Mas tudo isso tem um custo, né? Parada, custo de transferência, custo com o contador para mudar de endereço, para obter todas as licenças nesse novo imóvel e tal, essa coisa toda assim. Então, a coisa é bem complexa aí. Fazer essa mudança na Secretaria da Fazenda, na Junta Comercial, na Prefeitura e vai embora por aí. Disponibilidade de matéria-prima, se o mercado oferece essa quantidade de matéria-prima capaz de atender essa demanda aí. Se a infraestrutura do local, né, oferece isso, né? Rede de energia elétrica, rede de esgoto, transporte público é muito importante, né? Para que os funcionários possam estar presentes, né? Que não tenha um sacrifício muito grande e tal. Essa questão toda é extremamente importante, né? Para verificar aí. E outros recursos necessários aí. Tudo isso é necessário para verificar o que fazer aí. A decisão é aumentar o nível de produção ou não aumentar o nível de produção. Depois de todos os estudos, chega-se à conclusão que vai aumentar ou que não vai aumentar. Então, essa é uma decisão importante, né? Eu acho que aí é a encruzilhada aí. Eu vou, né? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Muito bem. Então, eu trouxe um exemplo a respeito da tomada de decisão. Caso a decisão seja para aumentar a produção, necessário elaborar um plano de negócios ou pelo menos um orçamento considerando, né, esse novo nível de receita versus custo e despesa, né, e analisar o resultado considerando aí esse aumento de produção, se realmente justifica ou não. Acontece o seguinte, né, pessoal? Eu deparo com algumas perguntas
que acontecem com uma certa frequência é mais ou menos o seguinte, né? João, é melhor ter custo fixo ou custo variável? Posso transformar meu custo fixo em custo variável? Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Como é que fica essa questão? Qual é a sua orientação, né? A sua análise a respeito, né? Então, eu digo o seguinte, olha, custo variável é interessante quando você está trabalhando com uma ociosidade relativamente grande. Vai ter mais gasto relacionado diretamente com o nível de produção. E você transforma uma parte do seu custo fixo em custo variável. Agora, se você estiver próximo da sua capacidade instalada, o custo fixo é mais interessante. Se vocês tiverem aí a possibilidade de fazer um estudo aí, né, tem um assunto tratado dentro de custos, chamado custo, volume e lucro. Ali traz direitinho como é que se comporta o custo em função do volume. Muito bem, então, caso a decisão seja por não aumentar, eu vou bater nessa tecla aqui, não aumentar a produção, porém atual nível de produção ocupa, por exemplo, 80% da capacidade desse exemplo aqui. Sua capacidade instalada no momento, é de 5 máquinas, 24 horas por dia, 30 dias por mês, que vai dar 3.600 horas máquinas. Então, essa é a capacidade instalada desse exemplo hipotético que eu estou trazendo aqui. Primeiro, vamos partir do ponto de que a decisão é não aumentar. Porém, tem uma demanda e você está trabalhando, tem uma demanda maior e você está trabalhando com 80% da capacidade. Então, você tem uma certa ociosidade, digamos assim. De repente, está trabalhando com 2 turnos, por exemplo. Você pode aumentar mais um turno aí ou algo parecido com isso. Muito bem, então, vamos trabalhar aqui que a empresa faz esses tipos de produtos aqui. Produto alfa, beta, delta e gama. Ele produz essa quantidade por mês. Ele gasta para cada um dos produtos esse número de horas máquinas, né? Então, alfa produz 950 unidades por mês, 1 hora cada dá 950 horas máquinas por mês. E assim por diante. Então, o produto beta gasta 1h30, o produto delta e gama gastam 2 horas para produzir uma unidade. Somando o total aqui, vai dar 2.800 horas, que dá mais ou menos 80% dos 3.600 horas disponíveis ali. Muito bem, então eu preciso tomar uma decisão. Vai ter um aumento, né? Eu posso ter um aumento, simulando um aumento de 30% de aumento em todos os produtos. 2.880 mais 30% excede a minha capacidade instalada. Vai lá para 3.700 horas, 3.750 horas, mais ou menos. Então, eu só consigo ter 3.600 horas, né? E eu preciso deixar um pouco de margem de segurança aí. Estou trabalhando com 5% aí. Situação 1. 2.880 horas, mais 30%, vai dar 3.744 horas máquinas necessárias, se eu quiser aumentar 30% para cada um dos produtos ali. Situação 2. A capacidade instalada é de 3.600 horas máquina. Se deixar uma reserva técnica de 5%, ou trabalhar até 95%, vamos ter disponível 3.420 horas máquinas ali. Então, vamos trabalhar nível de atividade de 95%. Sempre acontece aí uma eventual parada para manutenção ou alguma coisa dessa natureza assim. Então, vamos trabalhar com 3.420 horas e estamos trabalhando com 2.880 atualmente. Eu tenho aqui uma possível incremento de 540 horas máquinas aí, que é a diferença entre 3.420 para 2.880. Como é que vamos alocar essas 540 horas aí? Então, para isso, eu faço esse estudo aqui. Quanto custa cada hora máquina para cada um dos produtos? Eu tenho aqui, por exemplo, o produto beta, preço de venda é 72, meu custo direto é 22. Eu tenho uma margem de contribuição de 50. R$50 a margem de contribuição. Se eu demoro 1h30 para produzir uma unidade, ou seja, para trazer uma margem de contribuição de R$50, se eu dividir um pelo outro, vai dar R$33,33 de margem de contribuição por hora. Então, esse é o produto ranqueado em primeiro aqui. Aí eu fiz com os demais, ficou essa classificação aí.
segundo é o gama, terceiro é o alfa e o quarto é delta. Muito bem, então, por que eu vou fazer isso? Porque eu teria a necessidade de mais horas do que eu tenho capacidade de oferecer. Então, eu vou priorizar quem me traz melhor margem de contribuição. Então, esse é o caminho que estou fazendo aqui. 540 horas, o beta é o primeiro, ele produz hoje 500 unidades, 30% a mais dá 150, né? Quantidade futura 650, 1h30 para cada margem de contribuição, está dando aí 1h30, hora adicional vai dar 225 horas, aí eu tenho 540, vai me sobrar 315 horas. O segundo é o gama, fiz o mesmo estudo, agora subtraindo aí os 174 horas adicionais, sobra 141. E o 141 a gente joga para alfa. E o delta, que é o que ficou em quarto lugar, não vai ser contemplado com aumento aí, que vai dar esses 3.420 horas máquinas, que é 95% de 3.600 horas, né? É isso, 3.600 horas, 95% vai dar 3.420. Então, esse estudo é importante para que a gente possa, então, entender qual dos produtos a gente vai fazer esse incremento. Isso, né, voltando aqui, pessoal, fazer um adendo aqui para vocês. Essa colocação merece aqui uma observação que eventuais decisões para incrementar nesse formato que eu estou apresentando para vocês, ele é de caráter eminentemente financeiro. De repente, a empresa resolve produzir de forma um pouco diferente, distribuir equitativamente para cada um dos produtos, porque, por exemplo, se o gestor do Delta, ele pode ficar chateado aí com essa situação, por exemplo, né? Ou coisa parecida assim. Nível de produção, além da capacidade instalada, você tem duas decisões, ou uma das decisões, tá certo, né? Aumentar ou não aumentar. Se provar que pode aumentar, aumenta, sem problema nenhum. Se provar que, né, ou se ficar na dúvida, ou se decidir que não vai aumentar, mas que você tem aí uma certa ociosidade, digamos, nesse caso específico, são aí em torno de 15 pontos percentuais, alguma coisa, que vai de 80% até 95%. Então, essa é uma das oportunidades que a gente tem para fechar essa questão aqui.